Bom, na videoaula de hoje eu vou ensinar como identificar nomes duplicados utilizando a guia dados. Então é muito simples. Primeiramente a gente vem na guia dados, em seguida em validação de dados novamente, vem em configurações, personalizar e em seguida a gente insere a seguinte forma: igual conte ponto 6, abre parênteses, marca o intervalo que a gente deseja identificar como duplicado. Em seguida a gente fecha com F4 colocando o cifrão, clica em cima da celular 10 e F4, coloca ponto e vírgula e seleciona a primeira célula da coluna. Em seguida fecha a fórmula igual a 1. Vem em alerta, coloca qualquer mensagem que você achar melhor. No meu caso eu coloquei atenção, valor duplicado. E em seguida clica em OK. Agora vamos testar a nossa planilha. Eu digito 1, 2, 3, 4. Se eu digitar 1 novamente, o que acontece? Aparece a mensagem, valor duplicado. Eu posso repetir e vou prosseguindo. Se novamente for duplicado, vem a mensagem e ele não deixa eu inserir esse número. Essa função é interessante para quem utiliza banco de dados com número de documentos, tipo CPF, RG. Nesse segundo vídeo, a gente vai aprender como colocar um formulário simples em uma planilha. E aqui é muito fácil. Nós vamos colocar na barra de acesso rápido. Então, como proceder? A gente vem aqui no menu do Windows, nessa versão do Excel, opções do Excel, personalizar, e aqui escolher comandos em, eu escolho todos os comandos. Desço na barra de rolagem até a letra F, começando com a letra F, e venho em formulários. Marco, mando adicionar na barra de ferramenta de acesso rápido e OK. Ela já aparece aqui. Então o que é que eu faço? Eu marco qualquer local da planilha, de preferência a primeira letra, e clico no ícone formulário. Aparece a opção de ID. Aqui eu vou colocar o número 1. Venho em nome, vou colocar meu nome e a data de hoje, desse vídeo. E clico no botão novo. Clico na célula A1 e venho novamente no botão formulários. Aqui aparece o registro anterior. Eu tenho as opções de excluir, localizar anterior, localizar próxima ou algum critério que eu deseje. No caso eu clico em novo, que eu quero um novo registro. E novamente eu insiro os dados colocando o ID número 2, nome comum eu vou colocar Maria e a data 15/1/2022. Clico novamente em novo e automaticamente as informações são inseridas na linha, a partir da linha 3 e assim por diante. Eu posso consultar um registro anterior, localizar próxima, obter critérios ou voltar para formulário. Quando tiver preenchido, eu clico novamente em novo
e inicio um próximo formulário. Nome comum 17/1/2022. Novo, e automaticamente é inserido novos dados na linha 4. Bom, pessoal, nesse vídeo agora eu vou juntar a parte de formulário com a parte de nomes duplicados, utilizando a guia dados, validação de dados, e vou criar uma macro. Então vamos lá. Primeiro aqui, já fiz todo o procedimento que eu ensinei no vídeo anterior. Coloquei a forma Ctrl+C, coloquei o alerta e vou clicar em OK. Para criar macro, o que é que eu vou fazer? Eu venho em inserir uma forma. Então eu escolho qualquer forma, essa daqui, certo? Agora eu venho em exibição e em macros, gravar macro. Vou modificar o nome da macro. Como exemplo, eu vou colocar macro. Lembrando que todos os nomes aqui tem que ser ligados. Eu vou ligar esse nome com underline, macro teste, underline 1. Quando eu der OK, inicia-se a gravação. Bom, agora já está gravando a macro. O que é que eu vou fazer? Quando a macro começa a ser gravada, eu clico na célula A1, porque eu tenho um formulário e ele tem que começar toda vez da célula A1. Em seguida, no botão formulário, abriu aqui o botão formulário, então é só eu fechar e parar a macro, ok? Então, qual o próximo passo? Eu clico no botão ou na forma que eu escolher, clico no botão direito do mouse, venho em atribuir macro. Aqui eu escolho macro teste 1 e clico em OK. Toda vez que eu clicar no botão, a macro vai para a célula A1 e abre a janela de formulários. Vamos lá? Como já existem alguns registros, eu clico em novo, digito um novo registro. Eu vou colocar o ID3 que já existe e vou botar Pedro, que é um nome comum, e a data novamente de hoje. E vou clicar em novo e vamos ver o que acontece. Lembra que eu já vim na guia dados e já me preveni para os valores não ficarem duplicados? Então a mensagem aparece informando que o número 3 já existe. Então eu cancelo, coloco o número 4 e venho em novo. E os registros são inseridos na tabela. Bom, agora eu quero um botão com aparência mais profissional. O que é que eu faço? Eu venho na guia desenvolvedor, inserir, controle de formulário, botão controle de formulário e clico em cima dele. Escolho o local onde eu quero inserir o botão. Em seguida, escolho a macro que eu criei anteriormente. Clico em OK. Clico em cima do botão do ladinho da primeira letra e mudo o nome do mesmo. Clico fora do botão. E agora toda vez que eu clicar neste botão, também vai aparecer a opção formulário. Ok?
Bom, nós já aprendemos a criar botões, criar um formulário simples e colocamos um aviso automático com a guia dados para não haver nomes, nem letras, nem número de documentos duplicados. Então agora é só salvar. Como nessa planilha foi criado uma macro, o que eu vou fazer? Eu vou salvar a planilha para o macro. Eu venho aqui na janela do Windows, salvar como, escolher o local de salvar, no caso aqui, área de trabalho, deletar, depois teste, e venho escolher o tipo de arquivo. Então eu escolho a segunda opção, que é pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Clico em cima, coloco um nome na pasta e venho em salvar. Depois que eu salvo o arquivo, ele fica com esse símbolo de exclamação. Mas todo arquivo desse tipo, para as pessoas que estão iniciando agora, é um arquivo que tem macro dentro. Então eu dou 2 cliques para abrir e em seguida faço o teste dos botões. Tudo funcionando, novo, 5, nome comum. E novo. Está funcionando tudo da forma correta. Espero ter ajudado. Quem gostou, se puder dar um joinha ou deixar ou compartilhar esse vídeo, ajuda bastante o canal. Obrigado a todos.